Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Neste ano 2019, nós temos como tema aqui em nossa igreja, frutificar. Esse é o ano de produzirmos frutos. E nós estamos nesse mês de fevereiro, então, empenhados numa série de estudos, de mensagens, é a série Frutificar. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus, é apenas um versículo, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 49, no verso 22. Enquanto você vai abrindo, a Bíblia compara a nossa vida com a vida das plantas. E daí a ideia, então, de produzirmos frutos, produzirmos na nossa vida virtudes, qualidades que realmente agradam a Deus. Essa tem sido a temática, tem sido o assunto nosso a respeito dessa série Frutificar. Então, o verso 22 de Gênesis 49 nos diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus raminhos se estendem sobre o muro. Eu queria ler novamente, todos juntos, nessa versão que temos aqui na tela. Vamos ler juntos? José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus raminhos se estendem sobre o muro. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele é muito emocionante. Esse texto, este verso, essas palavras, elas foram ditas por alguém que estava no alto dos seus 147 anos de vida. Alguém que estava quase se despedindo desse mundo, estava quase à beira da morte, já sentindo que a sua hora estava chegando, foi quem disse essas palavras. De acordo com Gênesis 47, verso 28, Jacó, que foi a pessoa que disse essas palavras a respeito de seu filho por nome José, Jacó, o terceiro dos patriarcas, herdeiro da aliança que Deus tinha feito com Abraão, Jacó estava com 147 anos. E os capítulos 47 a 50 de Gênesis registram para nós, com emoção e com comoção, as últimas palavras de Jacó, especialmente as suas recomendações feitas aos seus filhos. Então veja que nós estamos diante de um texto singular, um pai aos 147 anos de vida, sentindo que as suas últimas horas de vida estavam se encerrando, ele reúne os seus filhos e tem uma conversa com eles. Uma conversa marcante, uma conversa para ficar guardada, uma conversa para ser lembrada. No capítulo 47 de Gênesis, no verso 29, Jacó, reunido com os seus filhos, ele faz algo que algumas pessoas costumam fazer. Jacó disse aonde ele gostaria de ser sepultado. Ele disse: olha, nós estamos agora no Egito, mas eu não quero ser sepultado aqui. Eu quero que me sepultem lá na terra de Canaã, junto ao túmulo dos meus avós, junto ao túmulo dos meus pais. Ele faz esse pedido. Ele pede aos seus filhos que, quando ele morrer, não deixe o seu corpo no Egito. Isso no capítulo 47 de Gênesis. No capítulo 48,
Ele tem uma conversa com José, esse filho, ao qual ele se refere aqui no verso que lemos. Ele conversa com José e pede José que chame os seus 2 filhos, que no caso são seus netos, Manassés e Efraim, e ele diz que quer adotar os filhos do filho. Ele quer considerar os seus 2 netos como também seus filhos. E o capítulo 48 de Gênesis, no verso 15, diz assim: e Jacó abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até este dia, abençoe estes rapazes, se referindo aos 2 netos. No capítulo 49, Jacó reúne os 12 filhos e ele deu conselhos a todos de um a um. O capítulo 49, então, ele é todo de muita emoção. O que temos aqui é um pai na longevidade dos seus 147 anos, reunido com os filhos para dar a eles um até breve, um até logo. E é nesse momento, nessa conversa, que no verso 22, Jacó, ele faz esse reconhecimento a respeito de José. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus raminhos se estendem sobre o muro. O que Jacó está dizendo a respeito do seu filho José? Ele está dizendo que a vida do José produziu frutos por onde passou. Ele está dizendo que o José, em casa, ele produziu fruto, teve uma vida frutífera, foi um ramo de muitos frutos em casa, mas não apenas em casa. Quando ele foi trabalhar também na casa de alguém, ele produziu frutos. E até mesmo quando ele foi embora e viveu distante, num outro país, ele produziu fruto. E produziu mais fruto ainda, quando Deus lhe permitiu ser o segundo homem numa das nações mais poderosas de sua época, que era o Egito. Nós conhecemos a história de José, o mínimo a respeito dela. A história de José já virou tema de filme. A história de José já virou drama da televisão brasileira. Nós sabemos que a vida de José ela não foi nada fácil. Mas o que o seu pai Jacó está nos dizendo aqui é que os tempos de sequidão, os tempos de deserto na vida do José não puderam lhe tirar o verdor, pois ele estava plantado junto à fonte, e essa fonte é o próprio Senhor. Sem dúvida, meus irmãos, a vida de José é uma das mais lindas histórias bíblicas e é um dos melhores exemplos de uma vida frutífera nas páginas da Bíblia Sagrada. Quem foi o José? O José foi filho do Jacó, e o Jacó foi filho do Isaque, e o Isaque foi filho de quem? De Abraão. Meus irmãos, é inconcebível que um crente não saiba quem foi Abraão, Isaque e Jacó. Eu diria que isso é o A, E, I, O, U da vida cristã. Abraão foi aquele que Deus um dia chamou ele em Gênesis 12 e falou assim: cara, sai de onde você está, do meio da sua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, e eu quero começar uma raça, um povo, uma nação a partir da sua família. E Abraão, que era avançado em idade, casado com Sara, que também em idade avançada ela era estéril, não tinham filhos, e Deus, de forma sobrenatural, permite que Sara e Abraão tenham um filho aos 100 anos de idade. E esse filho é o Isaque. Isaque depois tem um casamento com Rebeca,
E desse casamento ele tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. O Jacó é o pai do José. Aqui está a origem do povo judeu. Aqui está a origem do povo de Israel. Aqui está onde tudo começou, o planejamento sendo agora executado para que desse povo pudesse Deus enviar o seu Filho Jesus Cristo para vir a este mundo, para morrer pelos nossos pecados. Através de Abraão, Isaque e Jacó, nós temos a linhagem que chega até os dias do Novo Testamento, de onde nasce Jesus, o Filho de Deus, filho de José e Maria, que eram descendentes da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. O José, ele faz parte da 4ª geração dessa família dos chamados patriarcas, sendo filho de Jacó, juntamente com outros 11 irmãos e uma irmã. José teve uma história de vida muito difícil. Se já viveu alguém que poderia dar algum motivo para ter sido um Zé Ninguém, um zero à esquerda, ter uma vida infértil, infrutífera, improdutiva, esse alguém foi José. A gente vai, nesta noite, examinar um pouco a vida do José. Fala para o seu vizinho aí, o pastor hoje vai falar sobre o Zé. Esse grande personagem da Bíblia, este homem que foi um ramo frutífero junto à fonte, e os seus raminhos se estendem sobre o muro. Meus irmãos, o que este homem fez? Por que José teve esse resultado? Como ele conseguiu ter uma vida frutífera? Considerando o fato de que o José teve uma vida complicadíssima, ele quase morreu em alguns momentos. A gente vai tocar um pouco na história da vida de José nesta noite, e talvez se você não conhece a história do José, você vai ficar, quem sabe, impressionado. Mas mais do que impressionado, a minha oração é que você seja impactado com a história do José. A vida de José nos ensina algumas lições. Basicamente, a sua vida frutífera, ela foi resultado das suas escolhas. E é sobre escolhas que eu quero falar nesta noite. As escolhas de José lhe tornaram nesse ramo frutífero junto à fonte. Escolhas são importantes. Eu não sei como você costuma fazer as escolhas que você faz. Eu não sei se você tem critérios em suas escolhas, mas eu posso já nesta noite te antecipar que a frutificação em nossa vida, frutificar ou não, depende das escolhas que nós fazemos. E, em primeiro lugar, a gente olhando para a vida de José, a gente aprende que a escolha de ser o responsável pela sua própria história de vida foi fundamental para que José fosse alguém frutífero. A escolha de ser o responsável pela sua própria história de vida. Nós vivemos numa época, numa sociedade, em que as pessoas parece que estão se acostumando a se tornarem vítimas da vida. Nós vivemos num tempo da vitimização. A vitimização leva o indivíduo a viver no chamado mimimi. É cheio de não me toques. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas passaram a colocar a culpa de suas derrotas nos outros. É aquela pessoa que diz: a culpa do meu mau casamento é do meu pai, que foi culpado de eu sair de casa antes do que eu pretendia. Há aquele que diz: a culpa da péssima educação hoje é da escola. Há aquele outro que diz que a culpa da destruição da família é da TV.
Tem gente que diz que a culpa da má comunicação nos dias de hoje é da tecnologia. Há quem diga que a culpa dos filhos não quererem mais ficar na igreja ou não querer nem mais vir à igreja é da igreja ou é do pastor. A culpa do meu fracasso, ela tem que ser de alguém. A culpa dos meus distúrbios, dos meus conflitos emocionais, é por conta de algum abuso, é por conta de alguma violência sofrida. Uma dificuldade de assumir a responsabilidade pela própria vida. Vivemos num tempo assim. José, ele teve muitos motivos para ser alguém assim. Para ser alguém que tinha motivos para colocar a culpa nos outros a respeito dos seus fracassos. Mas José não viveu dessa forma. Ele escolheu não ser refém do seu passado, mas escolheu ser o responsável por sua própria história de vida. Ele escolheu não ser um produto do meio em que ele viveu. O José contrariou a sociologia que diz que o ser humano é um produto do meio. Ele contrariou tudo isso. E eu vou contar para você só um pouquinho da vida do José. Eu vou citar talvez nesta noite uns 10% apenas de como foi a vida de José junto à sua família. José era filho de um homem chamado Jacó. Jacó tinha um irmão chamado Esaú. E você sabe que Jacó e Esaú tiveram um grande e grave conflito. Ao ponto do Jacó, pai do José aqui, ter que fugir de casa porque o seu irmão queria matá-lo. O Jacó enganou o seu próprio pai, Isaque, e também traiu o seu próprio irmão. E esse Jacó é o pai do José. Gênesis 28 nos conta a fuga de Jacó para Padã-Arã, para a casa do seu tio Labão, aonde lá ele chegou como fugitivo, foi trabalhar para o seu tio por conta de um dote para se casar com uma de suas filhas, que era, no caso, sua prima, por quem ele ficou apaixonado, Raquel. E ele trabalhou 7 anos para o seu tio Labão, e acontece que na noite do casamento o seu tio o enganou, e depois de ter trabalhado 7 anos para que pudesse se casar com a filha do seu tio, o Labão, naquele tempo o casamento acontecia dentro de uma tenda, e por certo essas moças deviam se parecer bastante, eram 2 irmãs, Leia e Raquel. Leia era mais velha, Raquel era mais nova, e o Labão, com medo talvez de que Leia ficasse muito encalhada, ele faz o seguinte, ele engana o Jacó, e ele coloca dentro da tenda para receber em casamento o Jacó. O Labão coloca Leia e não Raquel. E Jacó entrou e era todo um cerimonial, o rosto meio coberto. Depois de oficializado a cerimônia, que ele poderia ver de fato o rosto da sua esposa, e quando ele vê, não é Raquel, é Leia. Jacó agora, ele que tinha enganado o seu pai e traído o seu irmão, ele é enganado pelo tio. Eu estou falando do Jacó, pai do José, esse ali. E esse Jacó agora decide, meio que ainda contra a vontade, mas ele diz para o seu tio, e agora? Eu quero Raquel. E o seu tio fala, trabalha mais 7 anos e você vai ter Raquel. E ele trabalhou mais 7 anos e agora ele começa a atropelar a sua vida. O Jacó, pai do José, ele casa-se com 2 irmãs, com Leia, com Raquel. Uma bigamia. A bigamia e a poligamia no texto sagrado, na Bíblia Sagrada, nunca foi uma ordem de Deus, nunca foi uma determinação de Deus e nunca foi aprovado por Deus. Sempre que aconteceu, Deus tolerou em alguns casos, mas nunca foi a vontade de Deus para nenhum homem, nenhuma mulher. O casamento instituído por Deus é heterossexual e monogâmico, e uma união indissolúvel. E aí o Jacó, ele se casa com essas 2 mulheres,
E você acha que isso foi pouco? O pai do José, então, agora ele é alguém de 2 mulheres. Isso não foi pouco. Ele arruma 2 amantes, que são as empregadas dessas 2 mulheres que ele tem. De modo que o Jacó, ele tem 4 mulheres, casado com 2 e mais 2 amantes. E ele tem filho dessas 4 mulheres. Imagine. Ele teve com Leia, ele teve pelo menos 5 filhos. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon. Aí quando ele tem um caso com a empregada de Raquel, porque Raquel não conseguia ter filhos, a Raquel não engravidava, e a sua irmã Leia, ela dá filhos a Jacó, e Raquel não consegue. Raquel pega a sua empregada particular e diz para Jacó: olha, tenha filhos então com Bila, a minha empregada. E com Bila ele teve Dan e Naftali. Aí, a Leia, ou Lia, quando vê que Raquel dá a sua empregada para ser amante do Jacó, ela vai e pega a sua empregada também por nome Zilpa e diz: olha, Jacó, tenha filhos também com a minha empregada. Gente, isso foi muito louco. Aí tem Gade, Azer e Issacar. Com Raquel, Jacó teve José e Benjamim. E além desses 12 filhos, Jacó teve também uma filha com Lia ou Leia, por nome Diná. Os resultados dessa poligamia, dessa bagunça familiar, foram manifestos na família de Jacó. Esse terrível mal, essa poligamia, esse relacionamento corrompido, um casamento com 2 mulheres, tendo ainda mais 2 amantes, isso fez secar as próprias fontes do amor naquele lar. E a influência disso enfraqueceu os laços mais sagrados. O ciúme das 4 mulheres trouxe amargura e guerra para aquela relação familiar. Os irmãos de José se envolveram em violência e mortandade. Houve um episódio, eu não tenho tempo nesta noite para narrar este fato, mas em que Diná foi estuprada. E você pode depois ler aí entre o Gênesis, em algum capítulo sobre isso. Ela fora estuprada em algum lugar, e de modo que Simeão e Levi, eles se tornaram violentos e foram à vingança por conta daquele mal que foi feito à sua irmã. A Bíblia diz também que no acampamento de Jacó, no seu ambiente familiar, havia deuses falsos, uma idolatria dentro de sua casa. Jacó não conseguiu acompanhar a vida dos filhos. Jacó não tinha tempo para ver como estava a vida dos seus filhos. E imagine você que José cresceu nesse contexto de abandono, crises no casamento, inveja, ciúme, rivalidade, disputas, brigas, desavença, ódio, rancor, traição, mágoas. Essa é uma pequena descrição de alguns dos problemas vividos por José em casa. E você achava que na sua família tinha problema. Problema é isso aqui. Um homem casado com 4 mulheres que vivem numa guerra, numa briga o tempo todo, e as crianças, os meninos crescem sem se entenderem. E José cresceu nesse ambiente. Talvez você tenha crescido num ambiente familiar ruim. Talvez seu pai ou sua mãe não tenham sido ou não sejam bons exemplos para você. Quem sabe a sua família nunca foi um bom modelo para você. Quem sabe você é fruto de um relacionamento pecaminoso, de um adultério, ou até um filho gerado no ventre de um estupro. Talvez você tenha marcas do passado, abuso sexual, assédio, violência. Você só tem 2 opções. A primeira opção é você pode dizer: eu sou um refém do meu passado, eu sou uma vítima da vida.
Portanto, eu não tenho outro destino a não ser viver de qualquer jeito e morrer de um jeito qualquer. Essa é uma opção. É uma escolha. Mas há uma outra opção. Você pode dizer, não, eu não pude escolher muitas coisas que me aconteceram, mas eu posso escolher viver diferente. Eu posso escolher não repetir os erros da minha família. Porque o meu pai foi alcoólatra, eu não preciso ser alcoólatra. Porque o meu pai foi adúltero, eu não preciso ser adúltero. Eu posso escolher ser uma pessoa melhor. Eu posso escolher viver diferente. Pois eu posso escolher ser o responsável pela minha própria história de vida. Os filhos não precisam seguir os passos errados de seus pais. Deus não vai aceitar a desculpa de quem fez coisa errada porque o seu pai fazia. A Bíblia diz que cada um dará contas de si mesmo a Deus. José era filho de um pai que teve 4 mulheres. Mas José foi monogâmico. José levou o casamento a sério. José foi lá no Gênesis 2 e falou, eu quero ter um casamento desse tipo aqui. Eu quero ser casado com uma mulher só. Eu não quero bagunçar o negócio, não. Eu quero tentar ao máximo levar as coisas do jeito certo. José conhecia a lei da semeadura. Ele sabia que tudo que o homem semear, ele também ceifará. E ele disse, o meu pai semeou mal e colheu muito mal, mas eu posso semear diferente dele. Eu posso. Porque eu posso escolher ser o responsável pela minha própria história. Essa escolha, meus irmãos, foi extremamente importante para que ele fosse um ramo frutífero. Não tivesse ele feito essa escolha, dificilmente haveria na Bíblia algo escrito a respeito dele nesses termos. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Em segundo lugar, José nos ensina sobre a escolha de cultivar no coração a semente da misericórdia. Diga para a pessoa aí do seu lado, cuidado com seu coração. Meus irmãos, Gênesis 37 nos conta que José tinha 17 anos. E ele que vivia num contexto, num ambiente familiar ruim, a coisa piorou. A coisa se agravou. Porque os seus irmãos, tomados por muita inveja, os seus irmãos cortaram o relacionamento com José. Pararam de falar com José. Na frente do pai, na frente da família, estava tudo bem. Mas quando eles estavam nos campos, trabalhando, tomando conta do rebanho do pai, eles já não se falavam mais. Eles estavam tomados por uma raiva, tudo por conta do Jacó que não conduzira a sua vida da forma correta. Jacó acabou gostando mais, por ele ser apaixonado desde o início por Raquel, lembra com quem ele queria ter se casado e foi traído pelo sogro, enganado? Quando Raquel conseguiu ficar grávida, o José é filho da Raquel, é o primeiro filho da Raquel. Depois a Raquel, ela tem um outro filho, um segundo filho, que é o Benjamim, e no parto em que ela ganha o Benjamim, Raquel morre. Isso fez com que Jacó tivesse uma predileção, uma preferência pelo José e pelo Benjamim. E ele dava mais presentes a José do que aos demais filhos. Uma vez ele deu uma tal de uma capa, uma túnica, toda colorida. E o José colocava aquela capa e ficava todo bobo, né? Esse é o presente que o meu pai me deu. E aquilo, de alguma maneira,
despertou mais ódio ainda nos seus irmãos. Num dado momento, certo dia, Jacó manda que José vá a um campo bem distante, aonde os outros filhos estavam cuidando do rebanho. E quando lá chega o José, os seus irmãos olham para ele aproximando, e eles se enchem de ódio, de raiva, e eles têm uma ideia: vamos matar o nosso irmão. Com efeito, a questão entre irmãos, ela é antiga, ela é desde a origem. Então, logo o homem pecou, você vai lembrar que o primeiro homicídio da história foi de um irmão que se levantou contra o outro. Caim se levantou contra Abel e tirou a vida de Abel. E eles agora têm um plano: vamos matar o nosso irmão. Vamos acabar com a raça do Zé. Vamos esfregar essa capa, essa túnica que ele está usando na cara dele. E nunca mais nós vamos olhar para o nosso irmão. E quando José está chegando, aí um dos irmãos tem uma ideia: vamos fazer o seguinte, ao invés de matá-lo, vamos arrumar um lugar onde tenha um poço aí, um buraco, e a gente empurra ele para o buraco. E ali ele vai ficar até, a gente entrega ele para Deus, e se Deus quiser que ele saia dali, essa pode ter sido uma boa ideia que eles tiveram. A gente joga ele num buraco, se for da vontade de Deus que ele morra, ele vai morrer, senão alguém vai resgatá-lo e ele vai. E assim a gente lava as nossas mãos. E eles pensam e fazem isso, jogam ele num buraco, colocam ele numa cova. E quando eles já estão decididos pelo fim do José, aconteça o que acontecer, mas ele vai desaparecer, a gente arruma um jeito de voltar para casa e fala com o nosso pai, qualquer coisa. Aí eles vêm passando alguns mercadores, alguns viajantes que vendiam e compravam escravos, e eles têm uma ideia: vamos fazer o seguinte, vamos ganhar um dinheiro em cima do José, vamos vender o José. E eles vão lá na cova, resgatam o José e eles vendem. José se tornou um objeto descartável, foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Ele foi tratado como uma mercadoria. Ele foi arrancado brutalmente do seu lar, dos braços de seu pai, da sua terra. Ele foi vítima da mentira dos seus irmãos, que voltaram para casa, pegaram a túnica do José, a capa dele, mataram um animal, sujaram de sangue e levaram aquela capa de volta, chegaram em casa, falaram assim: nosso pai, nós lamentamos muito. Um leão, um tigre, um negócio qualquer matou o nosso irmão. E aí você imagina como ficou o coração do Jacó. Meus irmãos, a Bíblia diz que eles ficaram dias consolando Jacó. Que turma de gente ruim. Ficaram lá tentando consolar o Jacó. E o Jacó falou: mas não é possível, gente, meu filho morreu. E eles que sabiam que o José não estava morto. Jacó, inclusive, queria sair à caça do seu filho, procurando, não é possível, ele deve estar em algum lugar. Difícil de aceitar isso, é uma tragédia. E eles conseguiram convencer o Jacó de que não tinha mais jeito. O José foi morto. Uma mentira, algo que não aconteceu. E José vai para o Egito como um escravo naquela caravana. Aquele jovem de 17 anos, um adolescente, ele chega num país estrangeiro, ele chega lá sentindo-se menos do que gente, sentindo-se ser um objeto, uma mercadoria. E ele foi para o Egito sem nome, sem dignidade pessoal, sem direitos, sem raízes, sem origens. E no Egito ele foi agora revendido. Ele foi colocado no balcão, foi colocado na feira de negócios. Ele é apenas uma mão de obra, uma mercadoria humana.
Contudo, e apesar de tudo isso, mesmo tendo sofrido isso, José fez uma importante escolha. A escolha de cultivar no coração a semente da misericórdia. A história de José, repito, é uma das mais emocionantes da Bíblia. José, no Egito, ele é vendido para um homem chamado Potifar. Ele vai trabalhar na casa deste homem, que era um capitão do exército do faraó. E na casa do Potifar ele fica. Há um incidente que daqui a pouco eu vou comentar sobre ele, em que ele injustamente vai parar numa prisão do Egito. Injustamente ele é condenado. Ele fica na prisão por uns tempos e depois, de uma forma sobrenatural, Deus o tira da prisão e ele se torna, no primeiro homem abaixo do faraó, na nação egípcia, a nação mais poderosa da terra naquele tempo. No Egito, José teve 2 filhos. O primeiro filho que José teve, com o casamento monogâmico que ele contraiu no Egito, o primeiro filho de José, ele colocou nele o nome de Manassés. Você sabe o que significa Manassés? Manassés significa aquele que faz esquecer. Ele faz uma referência a Deus. Aquele que faz esquecer. No Antigo Testamento, o nome da pessoa normalmente envolvia a circunstância do nascimento. Você sabe que chamou-se Isaac porque Isaac significa riso. Jacó significa enganador, usurpador. Ele sendo gêmeo com Esaú, a Bíblia diz que ele tentou sair primeiro, nascer primeiro do que o Esaú, veio agarrado ao calcanhar de Esaú, quando nasceram da mãe deles, então foi colocado o nome de Jacó, enganador, trapaceiro. Jabes, porque minha mãe me concebeu com muita dor, foi colocado o nome no menino de Jabes, que significa com muita dor. Manassés, aquele que me faz esquecer. Por quê? Por que José colocou esse nome? José fez questão de expressar no seu primeiro filho o tipo de semente que ele cultivava no seu coração. A semente da misericórdia. Porque a semente da misericórdia é a semente que nos faz esquecer. É a semente que frutifica no perdão. Talvez Manassés um dia tenha perguntado ao seu pai: pai, por que eu me chamo Manassés? Por que eu me chamo aquele que faz esquecer? E então José teve a oportunidade de contar para o seu filho: olha, deixa eu te contar uma coisa, os seus tios um dia me fizeram tanto mal. Seus tios um dia me jogaram numa cova. Um dia eles me venderam. Eu me tornei um objeto. Por conta disso, eu fui parar numa casa como um escravo. Lá, por conta da mentira de uma mulher que era minha patroa, eu fui parar na prisão. Mas o meu coração tem a semente da misericórdia. E por isso eu consigo frutificar o perdão. Só consegue frutificar o perdão quem tem a semente da misericórdia. Ele escolheu não semear no seu coração a semente da amargura. Ele escolheu não semear no seu coração a semente da vingança. Ele escolheu não semear no seu coração a semente da revolta. Por isso ele não era rancoroso, não era vingativo. E quando seus irmãos desceram ao Egito para buscar comida mais tarde, num momento em que o mundo enfrentava uma terrível fome e somente no Egito tinha comida, e o José era o governador do Egito, José teve a chance de se vingar, mas ele não o fez.
ele recebeu os seus irmãos, os traidores, aqueles homens maus, seus próprios irmãos, e os perdoou. José semeou misericórdia no coração, por isso o Senhor o fez esquecer e perdoar. É claro que esquecer aqui não significa uma amnésia, significa lembrar sem sentir dor. Perdoar. Perdoar o Judá. Judá foi aquele irmão que tinha tido a ideia de vendê-lo. Perdoar o Rúben, o mais velho, que não teve autoridade para impedir aquele ato de maldade dos demais irmãos. Perdoar Simeão e Levi, que amarraram as suas mãos e não deram ouvidos às suas súplicas. E diz a Bíblia que quando José tem o reencontro com os seus irmãos, agora, tantos anos depois, ele beijou a todos e disse: quero que vocês venham todos morar no Egito e traga o nosso pai. Mandou buscar toda a família. Umas 70 pessoas aproximadamente foram morar no Egito, numa região do Egito chamado Gósen, que foi a parte mais fértil do Egito, aonde o faraó disse assim: José, se você tem pai e irmãos vivos, traga a sua família e coloque na melhor parte do Egito. Sementes de misericórdia. Que sementes você tem escolhido semear em seu coração? Misericórdia ou vingança? Graça ou revanche? Amor ou ódio? Os frutos que a gente produz, eles vêm exatamente das sementes que nós semeamos no nosso coração. Escolha cultivar sementes de misericórdia, porque só assim seremos um ramo frutífero. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos com José sobre a escolha de crer e confiar nos propósitos soberanos de Deus. Essa é a parte mais linda dessa história. No verso que lemos, Jacó disse: José é um ramo frutífero junto à fonte. Sabe o que esse verso nos ensina? Que Jacó, ele sabia da relação que o seu filho tinha com Deus. Jacó sabia que José era como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. José sempre foi um ramo junto à fonte. A vida de José não foi apenas de folhas. José sempre teve um íntimo relacionamento com o Senhor, a quem ele muito amava. Veja bem, na casa de Potifar, ele frutificou com fidelidade, porque ele era um ramo junto à corrente, porque ele tinha intimidade com Deus. Na casa de Potifar, aí então eu vou contar para você como foram as coisas. Esse rapaz chegou lá, 17 anos, ele foi vendido, deve ter chegado com seus 18, 19 anos na casa de Potifar. A Bíblia diz que o José era bonito e foi trabalhar na casa do Potifar, que era o capitão do exército do faraó. E o tal do Potifar gostou tanto do jeito sério com o que José tratava as coisas, que falou: olha, na minha casa você é o mordomo, você é o administrador geral. Eu sou alguém muito ocupado, do alto escalão do governo, o ministro do exército, da segurança, e está tudo por sua conta.
E a Bíblia diz que tudo que José intentava fazer, ele prosperava. A casa do Potifar estava indo de vento em polpa, as coisas tudo prosperando. Uma paz, uma harmonia. Mas aí, a mulher de Potifar, ela se encanta com José. E ela deseja ter um envolvimento com José e quer ir para a cama com ele. E vamos pensar num jovem de 19 anos. Um jovem. Talvez os psicólogos diriam, está na hora desse jovem, desse moço, ter a sua autoafirmação. Essa poderia ser uma justificativa para esse envolvimento com uma mulher casada, com a mulher do patrão. Era um momento de explosão dos hormônios. Na sociedade que vivemos hoje, diriam para José assim, cara, agora é a hora de você provar que você é homem. Ele era forte, era bonito, era belo, era inteligente, era meigo, tinha uma personalidade de influência, ele estava longe da família, ninguém por perto para vigiá-lo, ele era escravo, era sua própria patroa que o estava seduzindo. Talvez ele pudesse pensar, um escravo tem que obedecer, e eu vou obedecer a minha patroa. Ela quer que eu vá para a cama com ela, então eu vou. A Bíblia diz que ele foi tentado diariamente, assim, com frequência. E ele foi dizendo não, não e não. E até que ele foi agarrado num determinado dia. E ele, ainda assim, ele fugiu. Ela chegou a colocar a mão nele. Talvez ela tenha chegado a provocá-lo e ele tenha ficado excitado. Mas, contudo, ele não pecou. No verso 9 do capítulo 39, José respondeu para aquela mulher o seguinte: ninguém aqui é superior a mim nesta casa. Meu patrão não me negou nada, a não ser a ti, porque és a mulher dele. Como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? José disse 3 coisas aqui. Primeiro, eu não posso porque eu respeito o meu senhor, o meu patrão. Segundo, eu não posso porque você é a mulher dele. Terceiro, eu não posso porque eu não posso pecar contra o meu Deus. E por isso ele preferiu arcar com as consequências. E aquela mulher então ficou indignada, furiosa pela sua frustração. E ela faz um escândalo, um escarcéu, e ela inverte a situação e diz para os outros empregados que José estava atacando ela. Estava querendo abusar dela sexualmente. Mandam chamar o seu marido. É curioso que, pelos costumes daquele tempo, José poderia ter ido para a forca, poderia ter sido condenado à pena de morte. Mas a providência divina fez com que ele fosse parar na prisão. O Potifar se deu por satisfeito em mandá-lo para a cadeia, e ele se tornou um prisioneiro. Lá naquela prisão, a Bíblia diz que o José foi tremendamente frutífero. Ele abençoou aquele lugar. A vida das pessoas que estavam ali foram melhoradas com a presença do José. De modo que a administração do presídio colocou o José como sendo alguém até ali para ser um encarregado, um chefe de algum setor. E José frutificou na prisão. Lá na prisão ele tem 2 companheiros, que um era copeiro do faraó e o outro era um padeiro também, que servia ao rei.
e num certo dia os dois tiveram sonhos diferentes, mas em algum sentido semelhantes, e ele, sabendo que José era uma pessoa que tinha uma sabedoria especial, porque era uma sabedoria do céu, José deu uma definição de um sonho que ambos tiveram. José disse: o padeiro e o copeiro, o sonho de vocês significa o seguinte: daqui 3 dias o copeiro ele será liberto e voltará à sua função junto ao faraó. O padeiro, daqui 3 dias, ele será executado. E assim aconteceu. O padeiro foi morto, o copeiro voltou a servir ao faraó. E José disse para o copeiro: olha, quando você estiver de volta na sua posição, lá junto do faraó, não se esqueça de mim, não se esqueça de quem te ajudou. A Bíblia diz que ele se esqueceu, o copeiro se esqueceu. Mas 2 anos depois, o faraó ele acorda com um sonho atordoador e chama vários sábios do seu reino, do Egito, para tentar interpretar, e eles não conseguem. E o copeiro lembra do José lá na prisão, 2 anos depois. E ele diz para o faraó: olha, tem alguém que tem uma sabedoria especial e ele pode decifrar o seu sonho. E manda chamar o José vem para o faraó e ouve o sonho do faraó e diz para o faraó: o seu sonho significa que os próximos 7 anos haverá muita fartura no mundo, mas depois virão 7 anos de muita fome. E Deus manda que você, como o faraó, o grande rei desse tempo, consiga plantar, cultivar e armazenar em celeiros alimento suficiente para sustentar o mundo durante os 7 anos de fome, de muita seca que haverá. E o faraó pega o José e fala assim: cara, eu preciso de você, e você vai me servir agora, você abaixo de mim nesse reino, você vai coordenar tudo isso. E o José se torna agora o governador do Egito. E foi nesse período de fome, que os seus irmãos vêm lá de Canaã para o Egito para buscar alimento, para buscar comida. Isso nada menos do que 13, 14 anos depois de terem vendido José como escravo. Eles não reconhecem o José. O José veste agora uma roupa diferente. O José agora é alguém importante. O José agora tem tudo nas mãos para se vingar. Mas, repito, o coração dele estava possuído pela semente da misericórdia. E quando seus irmãos vêm ao Egito buscar comida, há todo um processo, a gente não tem tempo para entrar nisso nesta noite, é uma história linda. Mas os seus irmãos vêm uma vez, José os reconhece, eles voltam, depois vem uma segunda vez. Na terceira vinda, José faz algumas provas com seus irmãos. Na terceira vez que eles vêm, José já não se aguenta mais e ele se dá a conhecer aos seus irmãos. E as suas palavras foram emocionantes. Antes que os seus irmãos dissessem qualquer coisa, Gênesis 45, verso 2 diz assim: e levantou a voz em choro, o José, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa do faraó. E então José disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda vive. E seus irmãos não conseguiam responder-lhe, pois estavam perplexos diante dele. E José disse mais aos seus irmãos: aproximai-vos. E eles se aproximaram, talvez tremendo, né? E agora? Quem poderá nos defender? Mas então prosseguiu José: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Mas, meus irmãos, o verso 5 do capítulo 45 de Gênesis, olha o que o José diz para os seus irmãos: agora não vos entristeçais, nem guardeis remorso por me terdes vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós.
porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, sem lavoura e sem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para vos conservar descendência na terra e para vos preservar a vida com um grande livramento. Assim, olha só, o verso 8, não foste vós que me enviastes para cá, mas sim Deus. Deus que me colocou aqui, para eu estar hoje neste lugar, como governador de toda a terra do Egito. Deus. Aquilo que era uma tragédia, aquilo que era algo triste, aquilo que era algo destrutivo, José, ele tem a capacidade de dizer, foi Deus. Deus estava no controle de todas as coisas. Eu creio na mão de Deus. Meus irmãos, o quanto a gente precisa dessa palavra, especialmente nos momentos trágicos da vida. Aqueles momentos em que a gente é tentado a perguntar o porquê. A Bíblia não registra que José tenha perguntado o porquê a Deus nunca. Nem nas mãos dos midianitas, nem nas mãos de Potifar, nem dentro do presídio. Em nenhum momento ele perguntou por quê. Porque ele sabia que havia um para quê. E o para quê é para a frutificação. Para quê? Para ele frutificar, produzir frutos através da sua vida, que até hoje abençoa as nossas vidas. Eu já estou quase terminando, mas depois que Jacó vem então com toda a sua família, seus filhos para o Egito, se instalam no Egito, Jacó, 17 anos depois disso, Jacó morre. E é esse o momento do texto em que a gente leu as palavras de Jacó a respeito de José. Jacó viveu 17 anos no Egito. Depois que o Jacó morreu, aí os irmãos de José ficaram preocupados. E eles pensaram, agora que o nosso pai morreu, ele estava bem com a gente até agora. Mas agora que o nosso pai morreu, agora a gente vai andar ruim na mão dele. Aí no capítulo 50 de Gênesis, José diz o seguinte para os seus irmãos, no verso 20, certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. José viu em tudo a providência soberana de Deus. Ele testemunhou para os seus irmãos que Deus está no controle de todas as coisas, se a gente decidir amá-lo acima de todas as coisas. Com certeza, muitos momentos, José não entendeu os fatos do tempo presente, mas ele sabia que Deus estava cuidando da sua história. Para quê José sofreu tanto? Foi para José frutificar. Frutificar na casa do seu pai, frutificar na casa de Potifar, frutificar na prisão do Egito, frutificar no palácio do faraó. Para que se cumpra o propósito de frutificarmos, muitas vezes, Deus faz coisas ou permite que coisas sejam feitas a fim de nos proporcionar oportunidades para produzirmos frutos. Quando nasceu Efraim, o segundo filho de José, ele colocou o nome de Efraim. E Efraim significa Deus me fez frutífero na terra dos meus sofrimentos. Veja quão profundo isso é. Deus me fez frutífero na terra dos meus sofrimentos.
José vai ser listado lá em Hebreus 11, versos 21 e 22, como um herói da fé. O quanto você tem frutificado? O quanto você tem conseguido ser um ramo frutífero? Deus nos plantou neste mundo para produzirmos frutos, e muitos frutos, para a glória dele. Estevão, um grande personagem do Novo Testamento, o primeiro mártir da história da igreja, no capítulo 7, ele trouxe um poderoso sermão, confrontando os religiosos de sua época acerca da fé em Deus. E ele fez uma referência aos patriarcas, dizendo: os patriarcas, movidos pela inveja, venderam José para o Egito, mas Deus estava com ele. José nunca teve dúvida disso. Deus estava com ele quando ele foi ao campo para trazer notícia dos seus irmãos para o seu pai. Deus estava com ele quando os seus irmãos jogaram ele dentro da cova. Deus estava com ele quando eles tiraram da cova e colocaram ele numa carruagem de escravos. Deus estava com ele quando ele foi revendido no Egito para a casa de Potifar. Deus estava com ele quando ele foi injustamente jogado numa prisão. Deus estava com ele quando ele foi tirado da prisão e colocado, assentado no trono ao lado do faraó. Deus estava com ele. Aqui está o segredo da nossa vida. Para termos uma vida frutífera, precisamos ter a certeza que Deus está conosco. Você está certo disso? Pastor, como Deus pode estar comigo? Quando eu decido amá-lo acima de todas as coisas. Quando eu decido buscá-lo de todo o meu coração. Quando eu entendo que eu estou neste mundo, primordialmente, para amar e servir a Deus e viver para Ele, da forma como Ele quer que eu viva. Quando eu entendo que os sonhos de Deus são muito maiores e melhores do que os meus sonhos. Quando eu entendo que, apesar das dores, dos sofrimentos, mas Deus está me proporcionando oportunidades para eu produzir frutos e muitos frutos. O Ministério de Louvor vai estar conosco neste momento e nós vamos, nesta hora, cantar uma canção que deve ser para nós uma oração. Os planos de Deus são maiores que os meus. O Senhor vai fazer por mim o que eu não posso fazer. Produzir os frutos que eu não consigo produzir por mim mesmo. O quanto tenho sido um ramo frutífero. O quanto eu tenho conseguido compreender o propósito de Deus para produzir fruto. Eu queria convidar você a ficar em pé e cantarmos juntos esta canção, fazendo dela uma expressão daquilo que cremos, que Deus está conosco, cuidando da nossa vida, e aconteça o que nos acontecer, o mais importante é a gente frutificar para a glória do nosso Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que
Feche seus olhos, vamos orar neste momento, vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos declarar nesta noite que nós cremos, nós acreditamos, nós confiamos no Senhor, que o Senhor tem planos para a nossa vida, o Senhor tem propósitos para serem cumpridos, e a despeito de nossos momentos, às vezes, de dor e sofrimento, apesar das lutas que enfrentamos, apesar, ó Deus, daqueles momentos de lágrimas, em que às vezes nem entendemos o momento, mas nós cremos que o Senhor está conduzindo a história da nossa vida, e nós não somos uma vítima da sociedade, nós não somos refém de um passado que tivemos, nós vivemos no tempo presente e queremos viver com responsabilidade, semeando, ó Deus, fazendo escolhas boas e corretas, a fim de que a nossa vida possa a cada dia frutificar para a honra e glória do Teu nome. E onde quer que a gente esteja plantado, seja, ó Deus, plantado em nossa casa, junto de nossa família, seja na faculdade, na escola, seja no local de trabalho, ó Deus, onde quer que a gente possa estar, que a gente produza os frutos que o Senhor espera de cada um de nós. Nós queremos ser um ramo frutífero. Pai, nós te agradecemos pela vida de José, este servo do Senhor, que arrancou um baita elogio do seu pai, apesar de ter crescido num lar tão desastrado, mas ele decidiu fazer diferença. Pai, nós queremos nesse tempo fazer diferença. Nesta noite há pessoas na tua casa desejosas de produzir mais frutos, há pessoas desejosas de viver de um modo diferente, de um modo abençoador. Há pessoas aqui que com certeza reconhecem que têm feito escolhas erradas, muitas vezes escolhendo guardar no coração sentimentos ruins. Isso tudo, ó Deus, produz frutos podres que não agradam ao Senhor. Mas, Pai, nós queremos sim semear em nosso coração, semear a misericórdia, semear a generosidade, semear a bondade, para que a gente possa refletir e influenciar a vida das pessoas que nos cercam. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e nesta noite ela é semeada em nossos corações, que ao retornar para os nossos lares, a gente volte decidido a ter uma vida mais frutífera. Dê-nos uma semana de paz, uma semana de bênção. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.